E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo aqui no canal e nós vamos falar dela, a rainha dos dividendos, a Taesa. E agora, com a mudança de cenário, o tema dividendos, alavancagem e crescimento da empresa serão cada vez mais pertinentes, tá? Então, vamos lá, as novidades, entre aspas, aí que a gente teve, Essa semana teve o Investor Day da Taesa, nesse comecinho aí de dezembro. Eu já vou dar uma passada em alguns pontos importantes aqui com vocês, mas já adianto, que o evento não mudou muito aí a percepção dos analistas em relação à recomendação de compra ou de venda, tá? Olha só, nessa matéria, por exemplo, aqui traz a visão do BTG. Taesa diversifica a estratégia, mas o banco recomenda venda das ações. Daqui a pouco eu falo um pouco do que pode ser essa diversificação. Uma outra avaliação agora, que foi divulgada aí na mídia, da Genial agora aí para vocês. Ó, a casa não recomenda compra, porém na visão deles, os dividendos podem justificar a manutenção dos papéis na carteira. Eu particularmente estou mais alinhado aí com a visão, com a avaliação aí da Genial. Acho que o preço que eles sugerem para a Taesa é R$ 35,00. Eu também sigo nessa tese de que até 35 está interessante. Já eu falo mais um pouquinho do porquê. E a gente tem aí também, para a gente fechar essa questão da avaliação dos analistas, a XP, que se mantém neutra aí no case. Na visão deles, a alavancagem pode até reduzir, porém, como eu disse, eles se mantêm neutros na tese. E na minha opinião, essa questão da redução da alavancagem, acho que é com uma ressalva bem grande, tá? Porque no geral a empresa vai seguir alavancada sim, até porque se ela não se alavancar, significa que ela não vai investir, e como a gente sabe, ela precisa, ela tem que investir. Mas dito isso, vamos aí direto para o evento, que nós tivemos aí no comecinho desse mês de dezembro. Os principais destaques aí que eles levantaram, e são pontos aí que a administração da empresa apresentou aí para quem estava lá presente, para o público em geral, ao mercado em geral, tá? Começando aí com as oportunidades em transmissão, um ponto importante. A Taesa é uma empresa 100% transmissora, é isso que ela sabe fazer, é nisso que ela investe, mas a gente sabe, que o setor elétrico brasileiro ele vem mudando, não só em termos regulatórios, mas principalmente a matriz energética, pode-se dizer que hoje é bem diversificada. Mas uma coisa é certa, não importa como que a energia é gerada, ela terá que ser transmitida de alguma forma. E esse mecanismo hoje são as linhas de transmissão. Então, dentro das oportunidades, que a empresa destaca aí, está o aumento de demanda, por mecanismos de transmissão dessa energia toda, que é gerada em diversos meios de geração. Consequentemente, vai demandar por modernização e ampliação do sistema, além de mais leilões de concessão aí que as empresas vão estar participando muito em breve e nos próximos anos, com certeza. E consequentemente, toda essa engrenagem girando vai demandar por modernização e ampliação do sistema, que aí a gente poderia linkar, digamos assim, com a parte de reforços e melhorias, onde basicamente seria uma RAP adicional aí que a empresa pode conseguir. Porque o regulador, no caso a ANEEL, pode identificar, por exemplo, uma demanda para poder aumentar a capacidade ou fazer uma ampliação do sistema, e aí nesse caso não é via leilão que isso é feito, é oferecido ali ao detentor da concessão uma RAP adicional para que a empresa possa realizar o projeto, entre aspas, e isso é um incremento de receita, um incremento na RAP. Nesse exemplo aqui, que eu vou mostrar para vocês aí na tela, da transmissão paulista, que é outra transmissão pura, ela traz essa parte até mais exemplificada, digamos assim, do que a Taesa, então a gente pode usar aí para entender melhor. Mas veja só, os reforços e melhorias, como que ajuda na receita. A transmissão paulista destaca aí no último trimestre, que foram 67 projetos de reforço e melhorias aí nos últimos 12 meses. E como vocês podem ver, tá puxando aí a receita para cima. Enfim, ela tem aí um negócio idêntico ao da Taesa, então as duas empresas buscam aí as mesmas avenidas, digamos assim. E com isso a pergunta, por que investir em Taesa? Aqui na apresentação que eles trouxeram, divulgaram aí ao mercado, eles mostram algumas alavancas de valor, digamos assim, Uma delas é o crescimento, em concessões. A gente vê que nos últimos 10 anos a empresa saiu de 23 concessões para 43, é um crescimento considerável, E o grande destaque desses números é a eficiência operacional.
operacional, traduzida aqui, né, numa margem EBITDA de 87%, sendo que os novos projetos que estão entrando agora estão atingindo margens aí de 90%. Então, como eu já expliquei aqui antes, né, é o lucro operacional, é a capacidade de lucro do negócio da empresa. Então, imaginando que daqui para frente, né, você está com a DRE na sua frente, daqui para baixo não vai ter mais nenhuma dedução, seria 90% de lucro. O operacional, que é o que o mercado olha, é essa definição que eu passei aqui para vocês. E com isso ela entregou aqui retornos muito atrativos, né, e até sustentáveis, diga-se de passagem. A previsibilidade de receita faz com que ela consiga captar dívidas, por exemplo, né, a custos mais baixos, reforçar também a ótima gestão da empresa, né, que também no quesito tributário, né, muito importante, porque o Brasil, né, literalmente ele não é para amadores, né, e aqui a empresa consegue otimizar e diminuir os tributos com lucro real e lucro presumido, né, a depender aí do regime das empresas do grupo. E ainda dentro desse contexto aí de otimização, com o JCP, né, ela conseguiu otimizar isso ainda muito mais, até aqui pelo menos enquanto aí não acabam com os juros sobre capital próprio. Aliado a isso, né, a empresa conta aí com o benefício fiscal, né, Sudan e Sudene, a empresa consegue uma alíquota aí no fim das contas de 14,2%. Se a gente pensar que uma empresa no Brasil paga aí mais de 30%, né, bate aí 35% se não me engano, só de imposto aqui no nosso país, a Taesa então tem conseguido minimizar muito esse impacto tributário, vamos dizer assim. E a consequência de toda essa otimização, né, de toda essa excelência operacional é o grande retorno para o acionista, né, que a gente já sabe, os dividendos. Vejam aí que o payout médio da empresa é 89%, o dividend yield médio 11% nos últimos 10 anos e o crescimento ele é superior aí ao Ibovespa, por exemplo, e até ao próprio índice de energia. Sem dúvida, não tem como a gente falar que a Taesa não entregou valor para o acionista até aqui. E com isso a gente vai para mais uma pergunta, né, inclusive que foi discutida aí no evento da empresa, né, o que esperar da Taesa nos próximos anos. E para falar sobre isso, né, eu vou voltar aqui para o histórico de resultados da empresa, né, e aí lembrar a você, investidor, que a empresa está simplesmente voltando ao seu normal, tá, pessoal, em termos de lucro. Essa linha laranja aí que vocês estão vendo é o lucro contábil. É desse lucro que vem o dividendo, conforme eu já expliquei aqui em vídeos passados. Então, ele está simplesmente voltando ao normal, como vocês podem ver aí, né? Depois dessa pernada aqui de alta, que foi impulsionado pelo aumento do IGPM no pós-pandemia, isso aqui foi um pouco do gatilho aí, né, para o mercado ficar vendedor na Taesa. Mas isso aqui é passado, tem que esquecer esse hype aqui, isso aqui nem pode voltar a acontecer, tá? Senão tá todo mundo lascado. O mercado, você investidor tem que entender isso. É a empresa voltando ao normal. Infelizmente, né, ou felizmente para a economia, os contratos que são atrelados à IGPM, aí eu estou falando até além do setor de energia, né, que usa também o IGPM como referência, não pode mais voltar para isso aqui que estava antes, tá? Tanto é que, ainda falando aí de contratos de concessão, os novos contratos da empresa que estão entrando em operação, eles são atrelados ao IPCA. Inclusive já faz alguns anos aí, né, que os contratos da empresa são a IPCA. E aí olhando, né, para esses novos contratos, qual que é a boa notícia aqui para você, investidor? Olha só, se a gente somar a RAP desses últimos 4 contratos aqui de leilões que a empresa arrematou recentemente, né, vai dar aí mais ou menos uns 460 milhões de RAP. Ou seja, né, isso já é praticamente aí o total, né, de um desses 2 contratos aqui, que são os mais antigos da empresa e que são os primeiros a vencer, né? Tem sido aí um dos questionamentos do mercado, contratos importantes da empresa prestes a vencer, mas a empresa está fazendo o trabalho dela, né, que é renovar esse portfólio. E esse talvez é o ponto mais importante aí para a tese em Taesa e que você tem que pesar na balança aí, né? Se você acredita que realmente ela vai conseguir fazer essa renovação do portfólio, que ela vai perder aí a partir de 2030 ou não. Então, assim, de modo geral, em relação ao evento aí da Taesa, não teve nada demais, tá? Não teve nada aí que tivesse empolgado o mercado ou desanimado o mercado. A Taesa não divulga guidance, não divulga projeções, estimativas, nada nesse sentido. Mas quem acompanhou o evento viu que os diretores, né, eles falaram muito, por muitas vezes, aliás, né,
né, em sempre buscar gerar valor para o acionista, vão manter inclusive, né, o payout ele, no mínimo de 50% daí para cima, ou seja, a remuneração para o acionista vai continuar em termos de payout muito boa, porém, né, tem que lembrar que o yield vai depender do preço que você pagou na ação e também do lucro que a empresa vai entregar. Mas ainda em relação à postura da direção no evento, eles estão ainda sempre avaliando aquisições, conforme eles frisaram, e estão de olho em leilões, né? Principalmente de 2024, o de dezembro agora, eles já falaram que vão ficar de fora, mas 2024 foi confirmado aí que eles estarão competindo. E aí com essa pegada, nessa sinalização de investimentos, a alavancagem, que é um motivo também de atenção, eles disseram no evento, né, ser a alavancagem ideal, na visão deles, abaixo de 4 vezes. É um patamar alto, sim, mas nesses patamares eles afirmaram, né, eles que eu digo, os diretores da empresa, né, falando durante o evento, que a empresa conseguirá gerar valor para o acionista sem perder o foco aí no crescimento, olhando do ponto de vista de investimentos. E dito isso, então, vamos agora a alguns indicadores e ver se a ação está cara ou barata hoje. Vamos ver o valuation hoje, o que está mostrando para a gente? A gente tem então um PL hoje de quase 11 vezes, ele está quase 40% acima da média, já esticou bem. O preço sobre valor patrimonial também está um pouco acima da média, né? Apesar que nos últimos 6, 7 anos aí mais ou menos, sempre teve acima da média, né? Mas aí para a gente tirar a dúvida, né? Quando a gente olha para EV e EBITDA, nós não temos um desconto, né? O indicador está 40% acima da média. É claro que o mercado projeta melhora do EBITDA sim, né? O mercado olha para frente, mas mesmo olhando estimativas aí de EBITDA, a gente vê que ele volta para a média, ainda assim não seria um desconto cravado, embora melhorasse bastante. O EV/EBITDA caindo é positivo, porque nos diz que a empresa está gerando mais EBITDA, ou seja, ela gera mais resultado, o desconto na verdade aumenta. Então esse indicador quando cai é porque o desconto está aumentando. Isso deve acontecer porque tem projeções, né, de entrada em operação dos projetos, né, na verdade já estão entrando em operação, e quando estiverem em 100% da capacidade, obviamente o EBITDA vai melhorar. Sem falar que vão ser menos custos, né, porque o projeto já vai estar 100% rodando, os reajustes vão seguir acontecendo de acordo com os índices inflacionários, enfim, logo isso é sinal de que toda a operação da empresa estará melhorando. E aí para quem olha dividendos, se a gente vê estimativas aí para pagamento de proventos, ainda continuam interessantes, né? Eu acho que o investidor de Taesa pode mirar aí talvez um yield de 9% mais ou menos, né, com as cotações até R$ 35. Esse, inclusive, é o meu preço teto em Taesa. Eu acho que abaixo disso vale a pena para quem não tem transmissão na carteira ou está só com a Taesa, por exemplo, né? É monitorar abaixo dos 35. E aí o detalhe, né? Se a gente pensar, por exemplo, uma Selic caindo, por exemplo, para 9% em 2024, não é ruim. O Boletim Focus, por exemplo, traz essa estimativa, né, de queda aí da Selic, podendo em 2024 ficar nesse patamar. Então, se acontecer, você estaria posicionado num ativo que gera valor, é um setor perene e com uma remuneração adequada, né, pelo menos a renda fixa. Então, se a Selic chegar mesmo nesse ponto, pode sim fazer preço em Taesa. É um ponto aí para a gente ficar atento. Além do que, né, se a Selic cair mesmo, imaginando que isso vai acontecer e a inflação também se estabilizar, vai ser bom para Taesa, sim, vai ser, mas vai ser melhor ainda para outras empresas do setor, tá? Vão ser outras elétricas que vão entrar no radar, como eu já comentei aqui em vídeos anteriores, talvez as empresas mais ligadas à distribuição, por exemplo. E aí, como vocês me mandam muita mensagem sobre Taesa, né? Eu mantenho a minha tese, mantenho meu preço teto, como eu disse, né, até R$ 35, abaixo disso está interessante para quem está comprado. Acho que é seguir no ativo, não vejo por que vender, a menos que você venda, por exemplo, para comprar a Transmissão Paulista. Acho que é a única troca aceitável aí, na minha opinião, embora eu não esteja recomendando venda de nada aqui nesse vídeo, tá pessoal? Eu tenho CNPI, se fosse para eu fazer um relatório, fazer uma recomendação em relação à Taesa, eu recomendaria simplesmente manter os papéis em carteira, tá? Acho que quem está de fora nesse preço não entra, olha para outras coisas aí na bolsa, e para quem está posicionado é simplesmente manter as ações porque o fundamento ainda é bom.
E nesse sentido, se você quiser entender mais aí o case de Taesa, né, e toda essa treta que causou essa queda nas receitas da empresa, que causou esse monte de recomendação de venda, os desafios da empresa daqui para frente, basta você acessar esse vídeo que está aparecendo aí no card para vocês sobre os 5 fatos sobre Taesa, o porquê principalmente muita gente está vendido na empresa. Acessa aí que você vai entender tudo o que está acontecendo com a empresa, tá bom? Por hoje então foi isso, um abraço a todos, bons estudos e a gente se fala num próximo vídeo. Até lá!